O que diferencia ricos e pobres, vencedores e perdedores? Conhecimento. Conhecimento faz toda a diferença. Hoje em dia, as organizações vão crescendo e se tornando mais complexas e mesmo micro e pequenas empresas, elas podem ter uma complexidade bastante grande. Se você faz um curso de marketing digital, por exemplo, vai perceber que tem uma complexidade enorme para você alcançar resultados substanciais. Eu acabei de fazer um curso que tinha 410 módulos. Então, é algo complexo? Sim, sem dúvida. E, inclusive, para você ter uma ideia, as organizações hoje em dia elas não são mais valorizadas, ou o valor delas não é mais medido em função dos seus ativos, imóveis, veículos, móveis, equipamentos, não. Em grande medida, o valor delas está nos ativos intangíveis. Pessoas, conhecimentos, domínio de um determinado mercado, expertise, né, na produção de determinados itens. E a mesma coisa acontece em relação aos colaboradores. O que diferencia o valor de um colaborador em relação ao outro? Será que é o tempo de casa? Não. É o conhecimento e aquele diferencial que ele entrega. O que ele consegue fazer que os outros não conseguem. Isso faz com que ele seja bastante valorizado. Vamos falar agora de conhecimento. Conhecimento é o diferencial? Legal. Vamos pensar o seguinte: conhecimento é aquilo que é transmitido dentro de uma escola ou de uma universidade? Conhecimento foi definido por Platão como crença verdadeira justificada. Aqui, no Ocidente, nós nos apegamos muito à palavra verdade, crença verdadeira justificada. Se algo é apresentado como uma verdade, aquilo é um conhecimento que precisa ser assimilado. Lá no Oriente, China, Japão e outros países lá daquela região, eles se apegam muito mais à ideia de crença justificada. E faz muito sentido, porque neste momento nós cremos que determinada coisa funciona desta maneira. E por que nós cremos nisso? Ah, tem estudos científicos que mostram que tais resultados são assim, assim, assim. Isso pode ser exemplificado pela medicina. A medicina tem muito conhecimento bem estabelecido? Tem sim, mas ela vai mudando ao longo do tempo. Só para vocês terem uma ideia, em 2018 eu ouvi um oncologista dizendo de um tratamento que foi receitado, foi recomendado 7 anos antes. Ele disse: Ah, naquele tempo esse era o protocolo adotado. Naquele tempo? 7 anos antes? Nossa, parece, a forma como ele falou parecia uma eternidade. Mas por quê? Porque o conhecimento vai mudando. A forma de lidar com os problemas vai mudando. Vamos a algumas recomendações para tornar isso daqui mais prático para você. Algo que você possa se apropriar. E eu estou falando aqui muito rapidamente. Eu tenho um livro inteiro escrito sobre gestão do conhecimento. Então, em poucos minutos, eu estou passando uma ideia assim de algo que você pode se apropriar. Existem algumas condições capacitadoras que fazem com que você alcance melhores resultados em termos de produzir conhecimentos, de assimilar conhecimentos. Uma delas, intenção. Se você tem a intenção de adquirir conhecimentos, você já está 10 passos adiante de quem não tem essa intenção, que vai deixar que isso aconteça por acaso. Porque a intenção faz com que você vá atrás de conhecimentos que você julga que sejam necessários. E outra condição capacitadora é a autonomia. E a autonomia, pense num ambiente de trabalho, onde o seu chefe diz: Eu quero que você faça tal coisa e faça assim, 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 assim. Você vai criar alguma coisa? Você vai fazer algo diferente? Vai surgir novo conhecimento ali? Absolutamente não. Agora, quando um chefe chega e diz para você: escuta, nós temos tal problema, use a sua capacidade, a sua criatividade para gerar uma solução. Ele está te dando autonomia. E a autonomia faz com que nós corramos atrás de novas soluções, novos conhecimentos. É fantástico. Como é que a gente coloca em prática a gestão do conhecimento? Primeira prática de gestão do conhecimento: definir metas. Metas de conhecimento. Um primeiro patamar é quando nós estabelecemos metas normativas, ou seja, como é que eu lido com o conhecimento? Será que eu gosto de adquirir novos conhecimentos? Ou sou daqueles que dizem assim: não traz ideia nova, isso daqui já está funcionando, não quero nem saber de outros conhecimentos. Estabeleça metas normativas. Por exemplo, aquela de você se desenvolver continuamente até a morte. Faz sentido? Estabeleceu essa meta normativa, estabeleça metas estratégicas.
Metas estratégicas dizem respeito mais a longo prazo. Quando a gente fala em longo prazo, não estamos falando necessariamente em décadas, mas em anos. Por exemplo, quando você escolhe um curso de graduação para fazer, você está estabelecendo uma meta de 4, 5 anos. Nosso curso presencial aqui de administração agora tem 4 anos. 4 anos adquirindo conhecimentos para se tornar um gestor de uma organização. Ou para adquirir os conhecimentos que se consideram necessários para um gestor de uma organização. Só que para alcançar essas metas estratégicas, é importante que você estabeleça metas operacionais, metas de curto prazo. Por exemplo, o nosso curso ele é dividido em semestres. E cada semestre você tem 6, 7 disciplinas. Para cada disciplina você tem uma série de atividades, uma série de leituras. Então, o foco não é necessariamente, você já estabeleceu, eu quero me formar em administração, são 4 anos, ok. O seu foco não são os 4 anos, o seu foco é cada semestre. Neste semestre eu estou fazendo estas disciplinas, eu tenho tais leituras para fazer, eu tenho que fazer uma prova, fazer uma apresentação de um seminário, tenho que fazer, e aí você vai estabelecendo quais são as atividades que você tem que fazer, para que, cumprindo todas essas atividades em cada um dos semestres, você chegue à conclusão do curso ao final daqueles 4 anos. Ok? Então você estabeleceu metas normativas, estratégicas e operacionais. Tendo estabelecido essas metas, você precisa ir atrás do conhecimento. O conhecimento ele pode ser adquirido ou desenvolvido. A aquisição de conhecimento. Uma organização, ao contratar um especialista em determinada área, ela está adquirindo conhecimento. Quando você compra um curso, você está adquirindo o acesso a esse conhecimento. Claro que você ainda precisa cursar. Você precisa fazer as leituras, assistir os vídeos, seja lá o que for, para você adquirir esse conhecimento. Você pode também ir atrás de conhecimentos por meio de leituras. Você mesmo pode fazer pesquisas. Poxa, eu quero entender como é que funciona o comportamento humano em termos de compras. Você pode fazer uma pesquisa a esse respeito? Claro que pode, se você sabe como fazer uma pesquisa. Se você já tem ideia do que você quer perguntar, você pode fazer. Você vai desenvolver conhecimento. Outra prática de gestão do conhecimento muito importante: compartilhamento e distribuição. Quer saber qual é a melhor parte de você assimilar um conhecimento? É você se preparar para compartilhar esse conhecimento. Muito mais do que fazer uma leitura, sublinhar, fazer anotações, sublinhar, marcar colorido, reler, ouvir alguma coisa, assistir uma aula ou assistir a um vídeo, é se preparar para explicar um conteúdo para alguém. Quando você faz isso, pode ter certeza, você está chegando a um nível mais profundo de aquisição de conhecimento. Então, dentro das organizações, compartilhe. Pense em compartilhar conhecimentos, mas tem algumas questões envolvidas que eu posso trabalhar muito mais numa ocasião futura. Mas o compartilhamento de conhecimentos dentro das organizações é algo essencial. É algo importantíssimo para que a própria organização evolua. Outra questão importante: uso do conhecimento. Conhecimentos que você não usa tendem a cair no esquecimento. Não usou? Esquece. Com o tempo, você vai esquecer, não está em uso. Se você por acaso ficar de tempos em tempos lembrando aquele conhecimento, revisitando anotações e leituras, ok. Só que a melhor forma de você assimilar mesmo um conhecimento é quando você coloca em prática. Aprendi a falar inglês. Excelente. Converse com alguém em inglês. Troque ideias com alguém em inglês. E aí você vai firmar muito mais esse conhecimento. E existe também a questão da preservação do conhecimento. Conteúdos que estavam, por exemplo, há alguns anos em disquetes ou em CDs, DVDs, a maioria deles agora está inacessível. Como é que você faz para acessar esse conteúdo? Como é que você faz para preservar o conhecimento que você tem e o conhecimento que a sua organização tem? Em primeiro lugar, para preservar o conhecimento que você tem, mantenha-se saudável, com a mente saudável. E para sua mente continuar funcionando bem por muitos anos, pratique exercícios físicos. Faça sempre algo diferente. Gosta de aprender línguas? Legal, mas você já domina o inglês? Vai aprender francês ou vai aprender italiano. Vai aprender algo diferente. Pratique exercícios, eles fazem com que a circulação do sangue seja fortalecida, inclusive irrigando melhor o seu cérebro. Isso faz com que você mesmo
tenha os seus conhecimentos preservados, consiga se lembrar de muitas coisas, muitos autores, muitas obras que você leu. Isso é importantíssimo. E dentro das organizações, temos aqui uma questão importante. Muita gente se aposenta, ela sai da organização e leva com ela todo o seu conhecimento. O que você faz? A organização perdeu esse conhecimento, não tem mais acesso. Enquanto a pessoa está lá, pede para ela criar alguns manuais. Pense no seguinte: quem executa as atividades, aquelas atividades que a pessoa domina, quem as executa quando ela está de férias? Ou se ela falta, se ela fica doente? Ela sofreu um acidente, poxa vida, foi lá fazer um boletim de ocorrência, alguma coisa assim. Enquanto ela não está na empresa, quem executa aquelas atividades? Alguém sabe executar? Você precisa passar isso adiante, precisa que outras pessoas tenham também domínio desse conhecimento. Nada melhor do que fazer um manualzinho. E hoje está muito fácil de você fazer uma gravação como esta, explicando quais os procedimentos a serem feitos em determinadas circunstâncias. Fora isso, o indivíduo saiu e não fez esses manuais. Ele pode ser contratado como um consultor. Ele vai trazer para dentro da empresa, em um dado momento, as soluções que ele criaria. E com isso, claro, é interessante que você tenha como registrar essas ideias, essa expertise. Antes dele sair, também é possível, quando você tem pouco tempo, e eu já presenciei isso, você pode repassar conhecimentos de uma forma rápida. Como? Aqui na fundação que dá suporte, que apoia aqui o Centro Socioeconômico, nós tivemos uma situação interessante em que a secretária da presidência, que já tinha bastante experiência nessa atividade, ela pediu demissão. Ela ia se mudar para o oeste catarinense porque o marido passou num concurso para juiz e, óbvio, né, sendo ele alocado para uma cidade lá do oeste catarinense, ela também foi junto. Não ia ficar aqui em Florianópolis, os dois cada um num canto. Então ela pediu demissão e, durante o aviso prévio, alocaram uma outra funcionária dessa mesma fundação para ser sombra dela. Durante 30 dias, tudo que ela fizesse, essa outra funcionária estaria junto aprendendo o que ela está fazendo, por que ela está fazendo, com quem que ela está falando, o que exatamente está sendo tratado, como está sendo registrado, onde são arquivados esses papéis ou esses arquivos. Tudo isso era passado e era forma de preservar o conhecimento dentro da organização. Agora, se você percebeu a importância que o conhecimento tem na sua vida, na sua carreira, na sua empresa, prepare-se, porque você ainda vai precisar aprender muito mais. E eu estou aqui para te ajudar nisso. Tem gente que vai me dizer: não, professor, meu negócio são os esportes. Eu sou um atleta e eu não preciso ficar adquirindo conhecimento. Será? Quais são os conhecimentos específicos sobre a sua área de atuação? Eu me lembro de um nadador brasileiro dizendo o seguinte, ele era recordista mundial. Ele disse: eu pratico exercícios de academia sim, mas são alguns exercícios muito específicos para fortalecerem alguns músculos muito específicos. E com isso, em pouco tempo eu melhoro muito o meu desempenho na piscina. De onde vem esse conhecimento? Alguém precisou desenvolver e ele precisou assimilar esse conhecimento. Imagine, por exemplo, um jogador de futebol. Ah, ele é muito bom com a bola no pé. Ok, mas em termos táticos e em termos de interação com os colegas, quantos conhecimentos mais ele pode adquirir que vão fazer diferença na carreira dele e no desempenho da equipe dele? Considere a equipe como a sua empresa. O conhecimento faz toda a diferença ali. E você precisa administrar o conhecimento. Eu reforço aqui a minha recomendação. Se você deseja ser uma pessoa de destaque, uma pessoa que brilhe, uma pessoa insubstituível, uma pessoa de sucesso, me acompanhe aqui nas redes sociais, curte esta postagem, envie para 3 pessoas, pelo menos, que precisam ouvir essas palavras, que vão realmente crescer com algum incentivo. E fique atento, porque em breve vai ter novidades aqui. Grande abraço, professor Mário Almeida, te ajudando a se tornar insubstituível.